Vamos, pessoal, para mais uma aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Nossa quarta aula prática de JavaScript. A gente vai continuar a melhorar o nosso slide show que a gente começou a fazer na aula passada. A gente viu que tinha alguns bugs, tinha algumas coisas que não estavam legal no nosso slide show, então a gente pode melhorar isso hoje. E continuando, a gente também vai fazer um sorteador de notícias para poder ficar mostrando as notícias ali. Tá ok? Vou então compartilhar minha tela para a gente iniciar aqui. Beleza. Então, olha só. Na nossa última aula, a gente fez, eu dei uma limpada no nosso projeto, ficou só a calculadora aqui, né? O CSS da calculadora e o JS da calculadora. Então a gente criou ou utilizou o index que já tinha, deu uma limpada ali também. Colocamos o código HTML do slide show aqui. Criamos um CSS chamado slide, que só centraliza as coisas e também para mudar a cor do botão onde o slide está selecionado ou não. Outra coisa que a gente fez foi o JS com as funcionalidades para fazer o nosso slide show funcionar. Primeiro, a gente fez ele para funcionar de forma manual, onde a gente clicava nos botões e ele mudava o slide. E depois a gente usou o Session Timeout aqui, o Set Timeout, para poder definir um tempo para essa ação ficar de tantos em tanto tempo funcionando. Então a gente precisa também melhorar um pouco isso aqui, além de melhorar algumas coisas na aparência do nosso slide show lá. Vamos ver como é que ficou isso aqui, só para a gente relembrar também. Bom, tá aqui o nosso banner. Uma das coisas que a gente vai estar fazendo sempre que estiver desenvolvendo alguma coisa agora é pedindo para inspecionar. E a gente vai sempre vir aqui no console para ver, né, se está tudo ok, se está dando algum tipo de erro. Então esse inspecionar a gente vai estar sempre fazendo quando estiver desenvolvendo com JavaScript na página. Quando for só HTML, CSS, não precisa estar inspecionando, a não ser que vocês queiram inspecionar. Tá? Tem algumas coisas bem legais que dá para fazer também com esse tipo de inspeção, que é o seguinte, por exemplo, eu estou aqui inspecionando essa página que está mostrando o slideshow, certo? Eu mostrei que no console para vocês, ele mostra os logs que a gente está fazendo e mostra alguns erros que podem estar acontecendo na página também. Porém, tem umas coisas legais que dá para fazer, como por exemplo aqui os elementos. A gente consegue selecionar cada parte, ou cada elemento HTML que tem dentro da nossa página. Olha lá, um botão, outro botão, a gente consegue fazer essa seleção. A gente tem aqui também o source, que mostra o código-fonte. Então, algumas opções legais aqui da gente estar vendo. Mas a gente tem também aqui, ó, esse botão aqui, ó, quando eu clico nele, eu posso vir em cima de uma parte da minha página. Por exemplo, eu pegar esse botão aqui, ó, eu consigo visualizar essa direto aqui. E ainda consigo, tá, se eu arrastar um pouco aqui, ó, eu consigo ver o código aplicado aqui, tá? As cores, o CSS, por exemplo, aqui, ó, em cima do que está aqui. A gente consegue mudar algumas coisas, por exemplo, esse botão 2 aqui, ó, o CSS que está aqui, se eu quiser vir aqui e mudar a cor dele, eu vou mudar para amarelo. Aqui no nosso caso ele não vai mudar, porque ele está sempre atualizando, né? Olha lá, já voltou para a outra cor. Então, o tempo inteiro ele vai estar mudando e vai ser difícil da gente ver. Olha lá, mudou, tá vendo? É muito rápido, tá, pessoal? Olha lá, vou mudar de novo. Enquanto ele está carregando, ele fica mudando as cores, né? Então, a gente não consegue aplicar. Mas se fosse uma página mais estática, a gente conseguiria fazer as mudanças de CSS por aqui mesmo, tá?
Por aqui eu conseguiria acrescentar uma classe, qualquer texto que a gente possa vir utilizar, ou código CSS, eu consiga colocar e ver a aplicação direta aqui. Porém, ele não salva, tá? Ele só funciona para você ver. Aí você pode fazer testes aqui, ver como é que fica, e depois copiar isso que está aqui e colocar lá no seu arquivo CSS para rodar também. Mas vamos voltar para o console, o negócio está tenso aqui. Quais eram os erros que tinha quando a gente colocou? Primeiro é isso aqui, ó, ele está no 1, foi para o 2, se eu clicar aqui no 1, ele volta para o 1, porém ele começa a ficar zoneado, ó, foi do 1 para o 3, voltou para o 2, tá vendo? Vou clicar no 3, ó, agora foi para o 1, ó, foi para o 3, aí ele começa a se bagunçar, porque ele se perde dentro das funções que estão colocadas lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir isso daqui e vamos melhorar o nosso código da função, que é isso daqui. Vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer é simplificar esse código, tá? Ele está fazendo muita coisa de forma repetida. Isso que está fazendo de forma repetida é o conceito que normalmente na programação a gente dá, quando você repete muito um código, justifica fazer uma função para aquele código. Aí toda vez que você, em vez de você ficar repetindo o código, você chama a função para fazer aquela ação. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos melhorar um pouco o nosso código aqui. Ó. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de start. Esse start vai receber um valor booleano chamado false. O que seria o start? O start é porque... Por que ele fica mudando quando eu clico aqui? Ele fica pulando, fica doidinho aqui no negócio. Porque cada vez que eu uso esse set timeout, ele reconfigura para ele chamar determinada função de tempos em tempos. Tá? Então, a gente vai usar essa função, essa variável start, para verificar se eu já chamei o session timeout, o set timeout. Se eu já tiver chamado, eu não vou chamar ele de novo, certo? Eu só vou chamar ele uma vez, para ele não ficar maluco ali, chamando várias vezes. Essa é a primeira coisa. Só que, antes de começar a usar isso, eu vou transformar essas três funções que a gente tem em uma função só. Em vez de ficar mudando, a gente vai usar apenas uma função. Então, vou pegar aqui ó, o código dessa primeira função e vamos copiar e colar ele aqui em cima. Vou tirar esse texto aqui, slide 1, vai ficar só troca slide. Eu vou receber um parâmetro aqui que a gente pode chamar de slide. Esse slide vai dizer para mim qual é o slide que eu quero visualizar, o que eu quero estar vendo no meu display lá, ok? Então essa variável de slide a gente vai utilizar ela aqui agora. Uma outra coisa que eu vou fazer também, essas imagens eu não quero que elas fiquem soltas assim, então vamos criar um vetor aqui, ó, uma variável, chamar de slides, ou imagens, né? Que vai ser um vetor. A gente pode já passar aqui para ele as imagens que a gente quer. Então, eu tenho aqui a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3,
Vamos lá. X, pronto. Aí, temos um vetor de imagens. Cada posição do vetor contém uma imagem. Essa aqui é a imagem 3. Okay? Posição 0 tem a imagem 1, posição 1 tem a imagem 2, posição 2 tem a imagem 3. Aí aqui é o seguinte, o slide, a gente vai estar recebendo qual é a posição do vetor de imagens que a gente quer exibir. Então isso aqui já resolve para a gente uma situação. A gente vai estar mudando aqui a imagem para imagens na posição slide. Tá? Pronto. Com isso, eu recebi aqui qual é a posição do vetor que eu quero e eu vou colocar a imagem que corresponde ao que ele está me passando. Ok? Uma outra coisa que a gente vai fazer são os botões. Então, olha só. Aqui a gente está passando nada, né? Então, a gente já sabe aqui ó, que o botão 1 vai passar o valor 0, o 2 vai passar o valor 1 e o 3 vai passar o valor 2, correspondente às posições do meu vetor aqui, ó, 0, 1 e 2. Ok? Já está passando. Isso aqui já resolve uma parte dos nossos problemas. Tá? A questão de trocar o slide. A outra coisa é com relação à cor. Então, a gente vai estar mudando esses botões, só que a gente não sabe qual é os botões. Uma das coisas que a gente pode mudar aqui é isso. Ó. Vamos botar botão 0, botão 1 e botão 2. Também que corresponde a 0, 1 e 2 aqui nas posições do nosso vetor. Por quê? Porque o slide vai estar recebendo, passando essa informação e a gente pode usar ela aqui. Ó. Então, eu vou pegar o elemento aqui, o btn mais slide. Então, estou concatenando o btn com slide. Se eu quisesse manter 1, 2 e 3, bastava eu acrescentar mais um aqui, que ia ficar 0, ia somar com 1, ia ficar 1, 0 ia somar com 2, ia ficar 2, e aí vai, né? A gente ia somando as posições com mais um, para ele poder ficar, em vez de 0, 1 e 2, ficar 1, 2 e 3. Tá? Mas não tem necessidade. Então, ó, na posição do slide, a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar botando ele como dark. Tá? E todos os outros botões, a gente tem que botar na posição diferente, né? Na posição de a cor diferente. Então, o que, que a gente vai fazer? Bom, a gente já tem um botão aqui, 0. Se eu passar o 0 vai ficar esse e os outros dois não. Como a gente só tem dois, a gente pode fazer um switch case para fazer isso, né? Em vez de ficar mudando aqui. Ó. Mas vamos deixar assim por enquanto. Tá? Vou mudar só do botão que eu estou recebendo. Então, ó, mudando para o banner, vamos acrescentar aqui também o nosso slide. Pronto, concatenei aqui o nosso valor de slide, para a gente saber para quem que a gente está mudando. Agora, a gente vai verificar essa variável start aqui, ó, tá? Essa variável start. Então, o start vai ser o seguinte, ó. Se eu já tiver startado, eu não vou startar de novo. Vai ser uma vez só. E eu vou chamar a própria função, tá? Vou chamar a própria função, troca slide. Como é que eu vou fazer isso? Uma condição, ó. Se não start, então start, tá? Então start. O não, tá? Essa exclamação é não. Vai pegar o seguinte, se o valor inicial foi falso, tá falso,
Então, ele vai entrar porque vai virar verdadeiro. Eu vou setar e vou vir aqui e falar o seguinte, ó, start agora vai passar a ser verdadeiro. Quando eu fizer isso, ele for testar a próxima vez aqui a chamada da função, ele vai verificar. Não verdadeiro é o quê? É falso. E não vai entrar aqui. Tá? Ele só vai entrar a primeira vez que for chamado. Eu posso clicar em qualquer botão que ele não vai chamar de novo essa função. Ele vai continuar rodando, tá? o que ele tem que fazer. A questão todinha é a seguinte, ó. O start, tá? O start vai chamar essa função, só que ele não está passando parâmetro nenhum. Tá vendo que ele não está passando parâmetro nenhum? E a gente está passando parâmetro ali, que é o slide. Tá? O start sempre vai começar do zero. O start sempre vai ser do zero. Por quê? Porque ele vai começar da imagem 1 e vai depois para o 2, para o 3, para o 4. Só que ele não sabe, né, qual que está agora. Como é que ele vai saber para mudar? Então, a princípio, essa função aqui, pessoal, é para trocar, para substituir todas essas aqui. Ó. Todas elas, tá? Eu vou deixar por enquanto para a gente poder ir vendo o que a gente fazia nas funções abaixo e o que a gente tem que fazer aqui para que as coisas funcionem. Tudo bem? Eu preciso saber qual é o slide que a gente está, né? Para ele poder trocar. Eu vou deixar assim por enquanto, só para ele receber e a gente ver o que vai acontecer. Eu vou comentar tudo isso aqui, ó, tá? Vamos comentar para a gente ver. Comentado. Então, olha o tanto de código que a gente está tirando e o tanto de código que está ficando. Bom, a princípio, o que a nossa função vai fazer? Quando eu chamar o troca slide, eu vou passar qual slide que eu quero e ele vai trocar, certo? Se eu deixar esse timeout do jeito que está, ele vai começar do zero, só que ele não vai trocar, tá ok? Ele vai ficar indo para o zero, de 5 em 5 minutos ele vai voltar para o zero. Vocês vão ver, mas é bom a gente brincar e testar para ver a coisa funcionando, tá? Eu vou salvar, ó. Os nossos aqui já estão passando. O onload aqui, ó, tem que chamar só troca slide, a posição 0, ok? Porque ele vai começar do zero. E vamos ver o que vai acontecer. Vou atualizar, ó. Atualizei. Olha lá ó, o que aconteceu. Estou no 1. Olha aqui, ó. Tá vendo esse número andando aqui, ó? Milhões de vezes, ó. Ele está em loop. Tá? Esse que a gente chama de time loop, ó. Tá, até acelerou meu processador. Pronto, fechei, porque senão daqui a pouco ele ia travar meu computador. Mas por que isso, Jota? Porque a nossa função aqui, ela está chamando ela mesma, tá? Ela está chamando ela mesma o tempo inteiro. E não é isso que a gente quer, tá? Tem um jeito fácil também da gente resolver o start aqui, que é a gente coloca só o set timeout aqui, ó, embaixo. Não preciso usar start. E só isso daqui já vai fazer com que ele execute de 5 em 5 minutos essa troca aqui. Eu vou mudar aqui de 5 em 5 para 10 em 10, tá? Pronto, ó. 10 em 10 segundos. Aí dá tempo da gente fazer algumas coisas. Então, o que vai acontecer? Quando ele executar aqui, quando ele entrar, eu não preciso nem botar mais o onload, ó, tá? Eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque quando ele entrar, ele vai rodar aqui, vai jogar essas variáveis, vai criar essa variável do vetor, vai passar na função e vai executar essa função e vai chamar aqui, ó, de 10 em 10 minutos, ou 10 em 10 segundos, ele vai executar a função indo para o zero.
ok? Vamos salvar aqui, ó, e ver o que vai acontecer. Vamos lá, deixa eu abrir de novo. Deixa eu ir para o console de novo. Ó, tá dando um erro aqui, ó. Tá dando um erro na linha 5. Está dizendo que na hora de setar a propriedade está indo nulo. Nosso vetor aqui tá, não está certo. Vamos ver aqui, ó. Imagens. Deixa eu ver se nossa declaração de vetor está certa, né? A princípio é essa. Deixa eu só botar entre chaves para ver. Vamos ver se ele vai acusar erro lá também. Erro inesperado na declaração do array. Gente, vamos vir aqui, ó. Vamos ver as nossas aulas. Tem que sempre tá na referência, né, pessoal? Nossa referência, vamos lá. Acho que foi a partir da aula 18. É, ó, nossa aula 18, lá vetor. Entre colchetes mesmo. Carros, exemplo lá, o nosso é entre colchetes mesmo. Tá certo. Imagens. Porém, aqui tá vindo esse aqui. Vamos pedir para ele ver o log aqui, ó. Console.log. Vou pedir para ele logar o nosso vetor para a gente ver o que tem. Imagens. Vamos ver o que tem dentro do nosso vetor aqui, pessoal. Cinco. Olha aí, ó. Ele mostrou o nosso vetor e tá lá na posição 0, essa aqui, na posição 1, esse aqui, na posição 2, esse ali. Tá certinho. O que ele tá dando de erro? Propriedade SRC. Ó, viu como ele mostra lá o erro? O erro tá bem aqui, ó. Na posição slide. Vamos ver o que é que ele está passando como parâmetro do slide. Então vamos vir aqui, ó, console.log. Agora a gente vai usar o log para tudo, tá? Vamos pedir para ele mostrar o valor de slide. Ó. Vamos ver o que está sendo passado. F5, console. Olha lá, está passando 0. Ó, o valor do onClick aqui está dando como indefinido. Ah, tá. Olha só, pessoal. A gente não mudou, né? O nome da função, né? É só troca slides. Não é mais troca slide 1, 2 e 3. Só isso. Vamos lá. Atualizar de novo. Ainda tem um erro ali, mas tudo bem, ó. Slide 2 foi para o slide 2. Slide 3 foi para o slide 3. Os botões estão funcionando, tá vendo? Ó? O erro aqui tá em outra ação. Vamos dar o F5, ó. Propriedade SRC não pode ser nula, na linha 6. Mas não está nulo. Tá? Ele não está nulo. Tanto é que se eu der um F5 aqui, ele está indo para o 1. Ó. Ok? Ele está indo para o 1. E os nossos ações de botão estão funcionando.
Só que está mais ou menos do jeito que estava antes, né? Quando isso aqui não estava automático, lembra? Aqui de 10 em 10 segundos ele tem que voltar para o 1. Ou para o 1, exatamente. Vamos esperar 10 segundos. Mudando para o banner. Cadê ele? O nosso timeout não está funcionando. É porque o parâmetro não é passado desse jeito, né? Vamos ver as nossas aulas de função. Session interval, session timeout. Ó. Session interval. Ó, soma 300. Não tá passando, mas tem sim o jeito certinho de passar o parâmetro. Quer ver? Vamos lá. A gente precisa fazer algumas coisas aqui, tá? Que a gente vai melhorar. A gente precisa mudar o banner aqui. Então, vamos aproveitar e fazer as duas coisas. Ó, set timeout. JavaScript. Session timeout JavaScript. Então, referência que a gente tem na internet é isso. Ó. O session timeout a gente pode passar parâmetros também. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Então, o session timeout, o nome da função, o tempo e o parâmetro. Tá vendo? Então, a forma de passar parâmetro lá está errada. Por isso que ele está dando erro. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai, em vez de passar zero assim, a gente tem que passar o zero assim. Ó. Bota mais uma vírgula e zero. É o parâmetro que a gente tem que passar. Vamos ver se isso lá vai funcionar agora. Cadê? Atualizar, ó. Pronto, ó, o erro sumiu, tá vendo? O erro sumiu, ó, ele foi para o 1, foi para o 2. Vamos ver se daqui a 10 segundos ele volta para o 1 aqui, ó. 1, ó, voltou para o 0, tá vendo? Voltou para o 1. Então, ou seja, agora está funcionando. É apenas a passagem de parâmetro que estava errada. Bom, o que eu quero que a gente faça? Vamos corrigir esse detalhe dos pontos e a gente vai achar 3 banners para a gente substituir aqui. Só que a gente não vai só mudar o banner, a gente vai colocar link nos banners também, tá? Para quando a pessoa estiver vendo, ela poder clicar aqui e ir para a ação que a gente quer, e ir para a página que a gente quer que ela vá. Tudo bem? Bom, o que está acontecendo? Quando eu clico aqui, o botão fica coloridinho, tá vendo? Mas quando ele executa o automático, ele volta para o 1, ele se perde ali, né? Ele só está executando para voltar para o slide zero, ó, o tempo inteiro, tá? E isso não está legal para a gente, ok? Não está legal para a gente. Então a gente precisa de algumas opções aqui para trabalhar. A gente já tem um vetor com as imagens e a gente já recebe um parâmetro aqui para ação. No caso aqui, ó, está indo sempre para o zero. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui uma outra variável que vai me dizer o slide que eu estou atualmente, tá? Vamos chamar de atual. Ele vai sempre começar aqui com zero, tá ok? Ele vai começar com zero. A gente vai vir aqui e chamar o session timeout e vai passar, em vez de zero, vai passar a posição atual. Posição atual, tá? Essa posição atual ela vai poder mudar de acordo com o slide que a gente está selecionando. Agora, eu preciso ter alguma coisa que me diga para qual slide que ele vai e não para ele ficar sempre no atual. Tá? Como é que eu vou fazer? Nós vamos ter mais um parâmetro aqui, ó, que vai ser opcional. Vamos chamar de clique. Esse clique vai ser igual a zero. Tá? O que significa esse clique igual a zero?
ou clique igual a false, por exemplo. Tá? É para eu saber se ele está sendo executado automaticamente ou se ele está sendo executado com o clique do botão. Aqui agora a gente vai colocar aqui, ó, passando mais um parâmetro em cada uma das ações aqui. Tá? Eu vou passar aqui true. Toda vez que ele clicar aqui, ele vai passar true, ou seja, verdadeiro, né? E aí, esse nosso clique false passa a ser verdadeiro. Quando ele vier do clique, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele mostrar exatamente como está aqui, tá? Ele vai mostrar exatamente como está aqui. Então, ó, se clique, a gente vai deixar como está executando. Ou seja, eu vim aqui e cliquei no 3, no botão 2. Ele vai mostrar a imagem do 3. Ele vai vir aqui e mostrar a imagem do 3. Tá ok? Se não, tá? Se ele vier por aqui do automático, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a posição dele, certo? A gente vai mudar a posição dele, tá ok? Como é que a gente vai mudar essa posição? A gente tem que descobrir qual é o atual e para qual que ele vai, tá ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vai ter que ficar brincando com testes aqui também. Então, ó, se atual igual a slide, então a gente tem que ir para o próximo, tá? A gente tem que ir para o próximo. A gente tem que ter um contador para fazer isso também. Tá? Esse contador vai de 0, 1, 2, 3. Tá? Por enquanto, o atual vai ser o nosso contador. Né? O que a gente está. Vamos chamar de contador, que também vai começar com 0. Ok? Esse contador não pode passar de 3. Tá? Não pode passar de 3. Então, o atual, se esse clique não veio do clique, é no automático, a gente só precisa incrementar o contador. A gente não precisa vir aqui, tá ok? Se ele clicou, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir exatamente como está aqui. Agora, se ele não clicou, é o que eu preciso fazer aqui. Ó. O meu contador vai ter que ser incrementado. Mas eu tenho que saber se esse contador chegou ao limite, tá? Se ele é igual a 3. Quer dizer, isso mesmo. Se ele é igual a 3, a gente vai voltar ele para 0, que é o primeiro slide. Se não, a gente vai colocar contador mais. Ok? E a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer o atual virar contador. Vai fazer o atual virar contador. Isso é uma lógica bem complexa, né, também. Então, o que acontece? Eu vou demonstrar para vocês, a gente vai fazer como? Toda vez que ele entrar aqui, a gente vai dar um console log do contador, tá? Contador. A gente chamar aqui, ó, cont, entre aspas, para saber, né? Cont, 2 pontos, entre aspas, e também vai pedir para mostrar o atual, para a gente saber como é que está isso. Eu acho que o atual vai meio que ficar igual, mas tudo bem. Atual, beleza?
Mas é o seguinte, ó. Se esse clique é falso, ou seja, ele vai entrar aqui, ele vai estar trocando, tá? Esse camarada. Se ele não é falso, o atual vai passar a ser o slide que ele está botando aqui. Por quê? Porque é o que o usuário quer ver, ok? Então, está mostrando aqui o atual e o contador. E quando isso acontecer, tá? Quando isso acontecer, o usuário está clicando, o atual passa a ser esse daqui e o nosso contador também vai passar a ser atual. E aqui, em vez de mostrar slide, vai mostrar quem? Atual. Ok? Vamos ver se isso vai funcionar? Porque a ideia é que isso daqui, ó, faça com que ele troque a imagem que ele está vendo toda vez que ele entrar. Tá? Toda vez que ele entrar de forma automática, que eu não vou estar passando o clique, ok? Ele vai entrar aqui e vai trocar a imagem. Ele vai verificar se o contador está em 3 e vai zerar. Se ele não estiver em 3, ele vai fazer mais. O que acontece com isso? Vamos supor que ele entrou no 0. Próximo, quando ele vier aqui, ele vai ver 0 é igual a 3? Não. Então, mais. Aí o contador passa a ser 1. O atual agora é 1. Se ele entrar de novo, tá 1. O atual vai passar a ser 2. Aí mostra aqui. Se ele entrar de novo, ele vai para 3. E o contador vai ser zerado de novo. Entenderam? Se ele passar para 3, na verdade ele tem que ser 3 mesmo. Tá certo. Vamos ver. Tá? Vamos rodar lá para ver isso aqui. O console vai dar uma posição para a gente de como é que está funcionando isso. Tá? Então a gente vai ficar de olho no console. Vamos atualizar aqui. Ó. Foi para o 1. Olha o console. 10 segundos acho que é muito tempo, né? Pra gente ver esse negócio rodando. Ó. Mudou para o 0, mas aqui está no 2. 10 segundos é muito tempo. Vamos mudar para 5 segundos de novo. É porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo aqui brincando com isso. Vamos lá, executei. 1, 2, 3, 4, 5. Bora mudar. Ó. O 1 é o atual. Só que o banner está mudando para o 0. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê? Não vai mudar mais? Não mudou. Ó, mudou para 1, mudou para 3. Os cliques estão ok. Os cliques estão funcionando. Tá vendo? Ah, agora eu entendi. Ó. O set timeout vai executar só uma vez. Ele não vai ficar executando o tempo todo, né? Então a gente tem que mudar para o set interval. Olha aí, só porque eu tirei de dentro da função, né? Set interval. Vamos ver o negócio funcionando de novo. Vamos lá, agora. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, mudou para o 2, só que aqui está mudando para o 1. Para o 0, aliás, né? Ó, foi para o 3. E aqui está. O nosso mudando o banner não está ok. Ó, quando ele está saindo do 3, o nosso cálculo lá está errado. Tá? Em vez de verificar se ele é igual a 3, a gente tem que verificar se ele é igual a 2. E voltar para o 0. Mudando o banner, vamos lá de novo. Ó, vou atualizar. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele foi para o 2, do 1 para o 2. Aqui está certo, mas aqui ainda está errado. Ó. Foi para o 3.
voltou para o 1. Ó, o automático está certo, tá vendo? Ó? Tá indo para o 1, para o 2, para o 3. Ó, se eu vier para o 2, agora ele tem que ir para o 3, correto? Vamos ver se vai. Foi para o 3. Se eu tiver no 3, ele tem que ir para o 2. Ó. Ou para o 1, tá certo, foi para o 1. Ó, ele vai para o 2 agora. Eu vou clicar no 1. Veja que agora ele vai para o 2 de novo. Viu como funcionou? Ele não vai mais ficar perdido, tá? Ele vai dar sempre continuidade de onde eu cliquei, tá? Ele não vai ficar pulando mais de um para o outro. Por que que ele não vai ficar pulando? Por conta desse contador aqui, ó. E aí, e ter uma posição atual. Ele sempre vai pegar do atual e vai continuar para frente, tá? Quando a pessoa clicar, que é o caso que a gente está fazendo aqui, ó, estou no 1, vou clicar no 3. Agora ele tem que voltar para o 1. Tá vendo que voltou para o 1? O que está acontecendo quando eu estou clicando? Vamos fazer a simulação. Eu clico aqui no botão 2 que vai passar 2 e verdadeiro. O que esse cara vai fazer? Ele vai receber slide 2 e o clique vai ser verdadeiro. O clique é não falso? Não, o clique é verdadeiro, então ele vem para cá. O atual vai passar a ser o que ele está clicando e o contador também vai passar a ser o que ele está clicando. Tá vendo? E aí, isso aqui faz com que ele continue a partir dali. Se eu não mudasse o contador, ele ia continuar a posição que o contador estava. Então não ia adiantar nada eu clicar aqui no 3, se lá tivesse 2, ele ia vir para o 3 de novo. Entendeu? Ficou mais complexo? Ficou. Porém, né, ele não está mais... A parte automática está ok, está funcionando. Tá? O que está faltando a gente fazer? Fazer essa bolinha ficar certa. Ok? Ó, tudo apagado, beleza? Ele foi para o 1 e não acendeu. Quando ele foi para o 2, só que ele acendeu o 1. Por quê? Porque ele não tinha executado a mudança aqui da primeira vez. Ó. Aí não tinha mudado, não tinha feito essa mudança a primeira vez. Ó. Tanto aqui está slide ainda, tem que ser atual. Ó. Acho que é isso, pessoal. Atual e atual. E agora eu acho que vai, pelo menos o texto aqui vai estar correto. Ó. Quer ver? Ele vai mudar a cor correta. Ó, foi para o 2, o 2 ficou, aqui também foi para o 2. Ó. Foi para o 3, o 3 ficou colorido, aqui foi para o 3. Foi para o 1 também ficou colorido. Beleza, aqui a gente estava usando aqui slide em vez de atual. Então a gente tem que sempre trabalhar com a variável atual, que é o slide atual que eu estou visualizando. O que está acontecendo? A primeira vez que ele está entrando, ele não está deixando o número 1 aqui coloridinho. Só que outra coisa que tem que fazer, a gente precisa limpar os outros. Então o que eu vou fazer? Vamos criar uma função para limpar os botões. Uma função só para os botões. Ó. Uma function btn color. btn color. O que essa função vai fazer? Ela vai receber um valor chamado btn, seria o botão, tá? O número do botão. E a gente aqui vai usar um switch case. Vou chamar aqui de btn, ó. Então, caso seja 0, o que vai fazer? Lembra de botar o break, né? Então, o que a gente vai fazer caso seja 0? A gente vai pegar o botão, aqui a gente já tem, né? Ó, caso seja 0, a gente vai usar esse aqui. Ó. Caso seja 0, btn0 vai ficar escuro e os outros dois vão ficar claro. Lembra disso? Que a gente fez na última vez? E agora eu vou fazer os outros cases. Ó. Caso seja 1, a gente já tem aqui. Ó, tá? Na verdade vai ser o 1
vai ficar coloridinho, o 0 e o 2 vai ficar clarinho. Vou matar. Caso seja o 2, é o botão 3, ó. Então vai ficar o 2 escurinho, o 1, o 0 e o 1 vão ficar branquinho. Beleza? Então aqui, agora o que, é que eu vou fazer? Em vez de ficar tentando aqui rodar, eu vou só chamar a função ptncolor, tá? E passar o atual para ele. Então eu mudo a imagem para o que eu quero e passo para ele mudar a cor do botão lá. Com essa função aqui, ó, usando o switch case. Tá? Se vocês lembram do switch case, eu tenho aqui ó, switch e a opção é caso seja 0, o que, que vai fazer? Caso seja 1, o que, que vai fazer? Caso seja 2, o que, que vai fazer? Só isso. Não tem mais nada. Não tem default, não tem nada. Só os cases. Vamos testar? Olha lá. Ele mudou para o 2, ó. Tá vendo? Os outros ficou. Olha lá, mudou para o 3. Mudou para o 1. Mudou para o 2. Veja o seguinte, ó. O que está acontecendo? Por que, que quando ele entra, Jota, o 1 não está mudando, não está executando esse daqui? Porque o set intervalo só está sendo executado depois. Tá? Então a gente vai voltar aqui para o nosso onload que a gente tinha e vai chamar toca slide e vai passar 0 para ele também. Passar 0 e a gente vai botar como true. Como se estivesse sendo clicado. Tá? Com isso a gente resolve. Ó. Olha lá, foi para o 1, o 1 ficou escurinho. 5 segundos foi para o 2, ficou escurinho. Vai para o 3, ó. Eu vou clicar no 2, ele voltou para o 2 ficou escurinho. Ele vai para o 3 próximo, de novo, e ele vai continuar a partir daí. Agora está correto as nossas ações aqui e as nossas ações aqui também. Então, ó, eu posso vir apagar tudo isso que está aqui comentado e agora o nosso código está funcionando perfeitamente. Tá? Veja que, em vez de ficar tentando adivinhar uma forma de mudar as cores do botão, eu crio uma função para isso. Uma função que define a cor do botão. Eu passo qual botão que eu quero que fique escuro. De acordo com o botão que eu quero que fique escuro, os outros vão ficar claro e aquele vai ficar escuro. Se for o 0, é o 0 que fica escuro, os outros ficam claros. Se for o 1, é o 1 que fica escuro, os outros ficam claros. Se for o 2 fica escuro, os outros ficam claros. E eu posso chamar somente essa função aqui para executar. Tá? Eu não preciso mais dos consoles, ó, esses logs aqui que a gente tem. Tá? Isso aqui é só para a gente visualizar. Não preciso do log de imagens aqui também. Então, o nosso código agora ficou assim. O mais complexo do código é esse aqui. Ó, tá? Ele entrou aqui na função. Foi um clique? Se foi um clique, ele vem para o else. Tá? Ele vai simplesmente passar o atual para o que ele está clicando. É isso que ele está fazendo. Vai mudar a imagem para o atual e vai mudar o botão para o atual. Se não foi clique, significa que ele veio do automático. Se foi do automático, então eu tenho que verificar se o meu contador chegou no limite, que é 2, lembra? 0, 1, 2. Se chegou no limite, ele volta para o início, que é 0. Se não, eu vou incrementar mais 1 do que está. Se está 0, vai para 1. Se está 1, vai para 2. Se está 2, vai vir aqui de novo, ó, e vai voltar para o 0. E com isso ele fica nesse tempo todo ali, tá? Fazendo esse teste. Isso aqui é o que ele faz. E ele está sempre
colocando o contador para o atual. Ok? Essa é a parte mais complexa dessa lógica aqui. Ó. Então, o slideshow. Então, o que falta agora fazer, Jota? Primeiro, eu não vou mais colocar os botões aqui com números, tá? Então, a gente vai tirar os números dos botões que tem aqui. Tá ok? Então, vou tirar esses números aqui, ó. A gente vai deixar só o botãozinho. Tá ok? Só um pontinho. Não tem mais número. Essa é a primeira coisa. Ó, não tem mais número. A outra coisa é que a gente vai botar um link aqui no banner e também vai mudar esses banners aqui. Então vamos procurar uns banners melhorzinhos, só uns 2 ou 3 banners para a gente usar. Vamos pegar aqui, ó, banner. Já está chegando no nosso limite, né? Vamos pegar uns banners aqui, pode ser até do americanas.com, que a gente já viu. Vou pegar uns banners aqui que ele mostra aqui, ó. Cadê o slideshow deles? Só porque a gente entrou, ele não está mostrando, está aqui, né? Está aqui, ó. Vamos salvar essa imagem como? Cadê? Salvar a imagem como? Nossa, só a imagem web PPP é muito ruim. Vamos pegar banner mesmo, que a gente pode usar. Aqui tem um. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Pronto. Mas esses banners aqui não estão soltos, estão dentro de outra coisa. Esse também não está. Esse aqui está legal. Salvar a imagem como. E é JPEG, ó. Vamos salvar lá dentro do nosso projeto, tá? Dentro da pasta do curso, dentro da pasta imagens. Vamos chamar esse cara aqui de banner 1, ok? Banner 1.jpg. Vamos pegar outros banners dele aqui também para facilitar a nossa vida. Ó. Esse aqui é Brasília. Tem aqui Dubai, ó. Salvar como. Banner 2. E ainda tem outros aqui. Vamos pegar Austin. Pronto. Salvar a imagem como. Banner 3. Todos JPEG. Só para dar uma situação melhor para a gente no que diz respeito a imagens, tá? Fazendo isso, o que vai mudar no nosso código? As imagens já estão aqui, tá? Banner 1, ó, tá vendo? Banner 2. Os nossos que estavam antes são os PNG, tá vendo? Os JPG são os banners atuais, os novos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso código, ao invés de usar o PNG, a gente vai usar o JPG. Tá? Só isso aqui já vai mudar. Como eu padronizei os nomes, então ficou mais fácil. JPG, JPG. Olha lá, ó. Só isso aqui, e a gente atualizar lá o nosso código, já vai mudar. Ó. Nossa, ó, ficou bem grande, né? Eu não tinha nem pensado nisso. Ó. Os banners ficaram gigantes, né? Os banners ficaram gigantes. A gente tem que definir o tamanho lá do nosso banner. Vamos ver se a gente consegue mudar direto aqui para ficar mais fácil. IMG, vamos colocar tá aqui, ó. Weight de 150.
um width de 100%, não, de 200. Vamos ver se isso aqui resolve. Só isso aqui já resolveu, mas tá, na proporção não tá boa não. Vamos botar um width de 300. Melhorou um pouco. Vamos botar um width de 400. Pronto. Já está um pouco melhor, tá? Então isso aqui é para ter uma noção, ó, de realidade, tá vendo? Ó? Nós estamos aqui com 3 banners diferentes, ó. Se eu der um F5, ele vai ficar mudando de 5 em 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou para Dubai. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou para Austin. E depois vai voltar para Brasília. Lembra disso? Beleza. Agora, o que que eu quero? Eu quero que cada vez, cada banner que está aqui, quando o usuário clicar, ser um link para ir para algum lugar. No caso, alguma parte do meu site. Né? Como está lá no banner da americanas.com, cada um daqueles banners que aparece é uma propaganda, é um produto que eles estão vendendo. E quando ele clica lá, está indo para a página daquele produto. Não é? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar aqui nos nossos banners o link. Tá? Um link. Então, eu tenho aqui uma imagem, ok? E eu não tenho link nessa imagem. Então, a gente vai acrescentar um link nessa imagem. Vou colocar aqui ó, um A, href. Inicialmente não está indo para lugar nenhum. Vamos botar só um hashtag aqui. Tá? A imagem vai ficar dentro do link. Tá ok? A imagem vai ficar dentro do link. Ó. Para formatar aqui. Pronto, a imagem vai ficar dentro do link. E eu preciso também colocar um ID aqui. Ó. Eu já tenho um ID para a imagem, que é o slide. Então, já vou botar aqui agora um ID para link. Tá? Vamos chamar de link slide. Link slide. Tá? Então, quando eu entrar aqui, ó, agora a nossa imagem aqui, ela também é link. Olha lá. Ó. Tá vendo a mãozinha? Ela não está indo para lugar nenhum, tá? Está indo para a própria página, mas olha isso, ó. Mas esse link a gente vai botar para ele ir para algum lugar, tá ok? Por enquanto não está indo para lugar nenhum. Como é que a gente vai mudar o link? Do mesmo jeito que a gente está mudando a imagem. Então a gente vai criar aqui um outro vetor para os links, mas cada um correspondendo a uma imagem. Por exemplo, a imagem 1, que é Brasília, a gente vai para http://www.globo.com. Tá? Na 2, a gente vai botar ele para ir para outro site. Então vai para uol.com. E na 3, a gente vai botar para ele ir para a Google. Google.com. uol.com.br, globo.com e google.com. Então veja que agora eu tenho aqui um vetor para links, ok? Um vetor para imagem, vetor para links. Veja que cada link corresponde à imagem, a mesma posição. Tá? Banner 1, Globo. Banner 2, UOL. Banner 3, Google. E a gente vai vir aqui e vai mudar, aqui além de mudar o slide, também vai mudar o link. Então, só que a gente vai pegar quem aqui? O nosso link lá, que é link slide. Então, vai mudar o slide e o link slide para
links na mesma posição que está sendo levado imagens. Dessa forma, o link também vai ser mudado. Tá? Só que em vez de ser src, é href. Tá? É a propriedade do elemento HTML que a gente está pegando. No elemento IMG, o que define aonde está a imagem é o src. Tá vendo? Em vez de PNG aqui, vamos mudar isso aqui para JPG, né? Senão não vai mudar. E eu posso até vir aqui, ó, e colocar o primeiro, que está indo sempre para o 0, lembra? Para ir para Global também, o link aqui. Ó, tá? Então agora eu tenho um link, e esse link também vai mudar conforme a imagem vai mudando, ele também vai mudar. A gente está fazendo isso aqui, ó, pegando o elemento e mudando a propriedade do link, que é o href. Para onde? Para o link da posição que a pessoa estiver escolhendo, ou que estiver passando. Vamos ver o teste, ó. Vou atualizar. Olha o link aqui embaixo, olha bem aqui no fundinho da tela aqui, ó. Ó, uol.com, tá vendo lá embaixo? Mudou para google.com, mudou para globo.com. Então se eu clicar aqui, ó, vou segurar o Ctrl, olha o site que ele carregou, globo.com, certo? Foi para Dubai, direito, ó, foi para o Google. Austin, Brasília, globo.com, Dubai, UOL, Austin, Google. Tá vendo? Cada um indo para um lugar diferente. Ó. Tá? Do jeito que eu coloquei os links, tá? Para mudar e para ir para um determinado lugar, a gente pode botar para ir para alguma página nossa dentro do nosso site, certo? Então, o banner, tá? Ele vai funcionar dessa forma. Quando a pessoa clicar, eu quero ver o 3. Quando ele clicar aqui, ele vai para o do 3. Ó. Ó, vou Brasília, Globo. Ah, vamos esperar ele mudar para a gente pegar o ponto aqui. Ó. Mudou para Dubai, eu quero ir para o 3. Ó. Quem é o 3? Google. Ou seja, ele está indo para os lugares que a gente está mandando de acordo com o nosso interesse, né? Isso é que é o mais interessante. Ah, eu estava com o zoom, por isso que estava grande aquela hora. Quando eu atualizei, ele veio para o 0 aqui, o zoom. Ó. Por isso que ficou desse tamanho, pessoal. Tá? E aí, ficou legal o nosso slideshow ou não? Complexo? Vou encerrar a nossa gravação, que já passou bastante aqui do nosso ponto. Beleza?